Nesse vídeo eu vou te passar um roteiro passo a passo de como superar 97% dos candidatos que estudam para concurso público em apenas 90 dias. E se essa é a sua primeira vez aqui, meu nome é Matheus Andrade e o brabo dos concursos. Fui aprovado em 6 concursos públicos, 2 deles em primeiro lugar. E nesse canal te ajudo com conteúdo prático, aplicável e com embasamento científico. Então se você quer ser aprovado em concurso público, já clica aqui no curtir e já clica no se inscrever nesse canal. Direto para o conteúdo, a gente vai ter um roteiro passo a passo, mas existe um pilar que está por trás dessa estratégia que eu vou compartilhar com você, que é o pilar da intensidade. Existe uma frase que diz: intensidade distorce tempo. E esse é o nosso objetivo aqui, colocar tanta intensidade que a gente vai conseguir uma evolução muito mais rápida num tempo relativamente pequeno. Como referência, inclusive, o nosso objetivo aqui é que você atinja 80% de acerto nas principais matérias do seu concurso. A gente já vai falar quais são as matérias, mas o ponto principal é, mesmo que você nunca tenha estudado para concurso público, em 90 dias você vai estar atingindo 80% de acerto nas matérias. Para isso, óbvio, como eu disse, a gente vai precisar de intensidade. E dentro dessa dinâmica, o primeiro passo para você conseguir toda essa intensidade é cuidar de um aspecto fundamental, que é em relação à sua saúde. E para atingir essa meta, como eu disse, a gente vai ter que ter intensidade e a gente vai precisar fazer um primeiro passo, que é o que eu chamo de arrumar a casa. Quando eu falo de arrumar a casa, são aspectos básicos que vão fazer com que você tenha a energia suficiente para cumprir o projeto. Primeiro aspecto, em relação à sua saúde, principalmente em relação à sua alimentação. Durante esse período de 90 dias, você vai diminuir as porcarias que você come, diminuir ou zerar o açúcar e zerar completamente o álcool. O álcool é extremamente danoso para o seu processo cognitivo de aprendizagem. Então a gente vai trabalhar realmente eliminando tudo que pode te atrapalhar em relação à alimentação. Uma outra coisa importante, muita gente me manda mensagem dizendo que está com nível de energia muito baixo, ou seja, está se sentindo indisposto, cansado, parece que não tem força de vontade e energia suficiente. Pode ser, inclusive, que você esteja passando por um quadro de déficit de alguma vitamina, algum nutriente. Então eu vou recomendar que você dê uma olhada, faça um check-up em 5 exames principais que normalmente ocasionam esse tipo de sintoma. São eles: testosterona, vitamina D, magnésio, a ferritina e também o complexo B ali, a vitamina B12. Então depois volta nesse vídeo, anota esses exames, vai ao médico e pede para ele solicitar. Pode ser que em algum desses exames você está com nível muito baixo, isso vai gerar essa sensação de fadiga. Mais um aspecto importante para você ter essa energia é em relação às distrações. O nosso cérebro se adaptou às distrações com recompensas imediatas. Então, vídeos curtos, videogame, séries, você vai ali, senta e tem uma recompensa, assiste um filme. É bom, todo mundo gosta, mas atrapalha a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de foco, a sua capacidade de resiliência, de ficar numa tarefa que não é tão estimulante, tão legal. Estudar não vai ser tão legal quanto assistir um filme, uma série, mas que é necessária para você. Então eu vou recomendar durante esse período que você tire as telas o mínimo possível. Então elimina aí os aplicativos que você tem para assistir filmes, séries, desinstala aplicativos de redes sociais, se de repente isso está te atrapalhando, sai de grupo de WhatsApp, minimiza realmente o mais baixo que você conseguir. Outro ponto também em relação à pornografia. Pornografia gera um efeito muito danoso para o seu cérebro. Hoje é um problema mundial essa questão da pornografia e eu vou recomendar para você tirar. Isso drena a sua energia, diminui a sua capacidade de se manter, como eu disse, focado numa tarefa que exige mais de você, que é o caso da tarefa estudar. Então tira tudo isso da frente para ter a energia suficiente. E por último, o aspecto do sono. É fundamental o sono no processo de memorização e consolidação da memória. Então você vai ter que necessariamente ter pelo menos 7 horas de sono com qualidade. Nesse canal aqui tem vídeo falando sobre sono, como dormir melhor, então depois dá uma olhada para fazer um processo para ter uma qualidade de sono e memorizar tudo que você vai precisar estudar. Vencido esse passo inicial, o passo seguinte é a definição de quais matérias serão estudadas. O que eu vou recomendar para você? Você precisa olhar para o concurso que você tem o objetivo, qual o seu concurso ou área que você tem em mente, e definir as 5 matérias mais importantes. Algumas pessoas chamam de núcleo duro, outras pessoas chamam de matérias básicas, mas em linhas gerais são aquelas matérias que você demora mais tempo para aprender e que são muito importantes no seu concurso ou naquela gama de concursos que você tem interesse. Então vou dar um exemplo. Se você estuda para concursos de nível médio, fatalmente você vai encontrar português, matemática, raciocínio lógico, informática e direito constitucional. Essas matérias estão em muitos editais, em boa parte dos editais. Então você pode começar por essas 5 matérias. Se o seu foco, por exemplo, são os concursos da
tributária, fiscal, as matérias mudam. Então as matérias básicas para esse concurso são português, contabilidade, direito tributário, constitucional e administrativo. Então estou te dando alguns exemplos, mas eu quero que você olhe para o concurso que você tem em mente aí e verifique essas 5 matérias. Como eu disse, o nosso objetivo é que você atinja 80% ou mais de acerto nessas 5 matérias em 90 dias. Então você precisa definir essas matérias, lembra de levar em consideração matérias que são mais desafiadoras, que são maiores, então matérias como português, por exemplo, informática, constitucional, são matérias grandes, em linhas gerais, alguns concursos nem tanto, mas o ponto é, matéria que você olha e fala, essa aqui vai ser mais difícil de aprender, normalmente são as matérias que a gente chama de matérias básicas e você precisa começar antes e a gente vai fazer nesse projeto esse foco nessas 5 matérias. O passo seguinte para você cumprir o desafio é liberar na sua agenda pelo menos 3 horas e 30 minutos de estudo diário. Presta atenção, você não vai precisar liberar 3 horas e 30, você vai precisar liberar aproximadamente umas 5 horas para conseguir estudar 3 horas e 30 líquidas, horas líquidas de estudo. Já vou te explicar na prática como que você vai dividir esse período, mas é importante que você saiba que 3 horas e 30 minutos de estudo diário vão ocupar pelo menos umas 5 horas do seu dia. E eu sei que parece desafiador, realmente não é tão simples assim, mas lembra, a gente está trabalhando com o princípio da intensidade. A gente vai aumentar a intensidade para conseguir um resultado mais rápido. Outro ponto importante, nesse momento é hora de arrumar tempo extra. Então serão 90 dias, você já vai ter tirado as suas distrações. Eu recomendo que você tente arrumar tempo extra, se desonerando de algumas tarefas, delegando algumas coisas, talvez diminuindo a carga de trabalho. Às vezes você está fazendo algum bico, você para de fazer o bico, arruma uma van escolar para levar o filho na escola para ter mais tempo, enfim. Você vai achar aí uma maneira de arrumar tempo para conseguir ter esse tempo disponível para estudar pelo menos 3 horas e meia por dia. Outro ponto, provavelmente em algum dia você vai falhar. O ideal é que você não falhe, que sejam os 90 dias de estudo de 3 horas e 30. Mas ocasionalmente, como todo mundo acontece, pode ser que eventualmente você possa falhar, mas isso não vai ser um problema. O importante é, falhou, volta rápido. Então se eventualmente algum dia você não conseguiu cumprir, no dia seguinte você já precisa retomar. Quanto antes você retoma, melhor a sua possibilidade de consolidar o hábito de estudar todos os dias. O passo seguinte é a definição de como serão estudadas essas 3 horas e meia. Eu já vou explicar. Você vai estudar essas 5 matérias. Você vai trabalhar com a metodologia do circuito loop, que é a metodologia que eu desenvolvi em que você vai alternando as matérias, ou seja, você vai colocar essas matérias na sequência, estuda uma matéria, faz um intervalo, estuda a matéria seguinte, faz um intervalo, estuda a matéria seguinte, faz um intervalo, a matéria seguinte e vai trabalhando dessa forma, por isso o circuito loop, essa noção de looping, né, que a gente vai rodando. Tem vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre o circuito loop, mas o que eu preciso que você saiba é que você vai fazer sessões de estudo de exatamente 50 minutos. Então você faz uma sessão de estudo de 50 minutos, faz um intervalo de 15 minutos. Uma outra sessão de 50 minutos, um intervalo de 50 minutos e por último uma outra sessão de 50 minutos e um intervalo. Então dessa forma você vai ter estudado 3 matérias por dia. São 5, 3 você já estuda num dia e depois segue a sequência estudando as próximas no dia seguinte. Agora, ponto importante, não acaba aqui. Todos os dias, depois dessas 3 sessões de estudo, você vai fazer 3 sessões de questões das matérias que você estudou. O meu intuito é que você faça pelo menos 10 questões de cada matéria que você estudou. Então serão 2 horas e meia aproximadamente, 50 minutos, 2 horas e meia de estudo mais teórico e depois você vai fazer 1 hora, dividindo em períodos de 20 minutos, de questões, só das questões relacionadas àquela matéria que você estudou. Então no fim das contas serão 2 horas e meia de estudo teórico e 1 hora de estudo prático todos os dias. Uma dica que eu posso te dar para que você tenha essa quantidade de questões é que você de repente assine alguma plataforma de questões. Isso pode te ajudar na seleção das questões. Então você vai lá, seleciona os temas que você estudou e faz as questões daquele tema. Pode ser que você tire às vezes um dia na semana ou um dia no mês para fazer essas buscas, já preparar os cadernos de questões, mas é fundamental que você faça as questões. Então veja, serão 2 horas e meia de estudo teórico,
1 hora de questões na prática, realmente tentando resolver as questões, olhando depois, de preferência se você tiver questões com comentário. Mas lembre-se, você na hora de fazer a questão não olha o comentário, você tenta fazer a questão e depois sim, aí de fato você vai lá e olha o comentário, mas o importante é que você realmente tente se lembrar e tente resolver a questão sem ajuda nenhuma e depois possa olhar o que a gente chama de feedback, a resposta que está ali para realmente aprender com aquela pergunta. A última etapa desse desafio é fundamental, que é a etapa de testes. E aqui eu não estou falando de questões, eu estou falando de testes simulados, ou seja, de fazer prova de fato. Lembra, se você está se preparando para concurso público, você fatalmente vai enfrentar uma prova. Para ser aprovado em concurso público, você precisa se familiarizar com esse ambiente de prova, fazer questões que eventualmente você não saiba o conteúdo. Então eu vou recomendar para você fazer um simulado, 2 simulados por mês. Um domingo você faz, no outro você descansa, no domingo seguinte você faz novamente. Esses simulados você vai montar o mais parecido que você conseguir com uma prova. Então, por exemplo, você vai fazer de português. Ao invés de pegar só os assuntos que você estudou e fazer questões do assunto, que massageia o ego, eu recomendo que você pegue uma prova fechada. Então, estou estudando para a Banca Sebrasp. Pega uma prova recente da Banca Sebrasp e vamos supor que você vai separar 10 questões de cada matéria. Pega uma prova, pega 10 questões na sequência, monta o seu caderninho de simulado, isso faz com todas as matérias e faz. Ah, Matheus, mas tem assunto que eu ainda não vou ter visto, eu estou começando agora, não tem problema. Você precisa se habituar a esse desconforto e aquela tensão que é encontrar uma questão ali. Então, semana sim, semana não, você vai ter simulado e vai aprender a testar realmente se você está aprendendo, e a nossa meta, e você vai conseguir cumprir se fizer o que eu estou te propondo aqui, é que ao final de 90 dias você esteja nessas 5 matérias acima de 80%. E eu preciso te falar, se você tiver acima de 80% nas matérias básicas do seu concurso, até mesmo antes de bater o edital, você fatalmente será aprovado no concurso. É que quase ninguém cumpre esse requisito de ficar bom nas matérias básicas. Se você ficar bom nas matérias básicas, fatalmente a aprovação virá. Outro aspecto importante do simulado é que você faça ajustes na sua preparação durante os 90 dias. Então você vai começar dividindo proporcionalmente uma matéria com o mesmo peso que a outra, mas no decorrer do prazo você vai começar a fazer ajustes. Então se uma matéria está começando a ficar deficitária em relação às outras, você aumenta a frequência, ou seja, você estuda mais vezes aquela matéria, você coloca ela com uma frequência maior, porque o seu objetivo é que todas elas você tenha pelo menos 80% de acerto. Então, tem uma matéria que matemática eu não estou tão bem, vou colocar ela uma frequência um pouco maior, vou estudar mais essa matéria, mais vezes na semana, para que eu consiga evoluir e equilibrar todas as matérias. Bom, esse é o nosso desafio de 90 dias, espero que você esteja preparado para cumprir. Se ficou qualquer dúvida com o Circuito Loop, eu vou deixar aqui um vídeo que eu explico o Circuito Loop na prática, vai te ajudar também a implementar aí no seu dia a dia. Então, te espero daqui 90 dias com 80% de acerto. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.